Bem-vindo, caro ouvinte do Fomos Invitados. Aqui o Augusto trazendo mais um Guto Talks. Um Guto Talks dessa vez, Guto Talks Plus ou Guto Talks mais, enfim, não sei, né? Da última vez que teve convidado, vocês viram, né? Foi sinalizado ali com um maisinho. Não tem nome oficial porque, enfim, só estava escrito, né? Eu não pensei nisso na hora, mas vou deixar o critério dos ouvintes. Mas, bom, dessa vez, né? 10ª edição aí do programa, resolvi invitar aqui um grande amigo meu, um amigo que, uma amizade um pouco mais recente, assim, se comparado à do Nick, por exemplo, né, pra mim, mas que tem crescido aí de forma fulminante nos últimos anos. Bom, sem mais delongas, né, vamos apresentar aqui o cara mais direito da, da sociedade brasileira, meu grande amigo Gabriel Esquerdo. Fala aí, mano. Opa, tudo bem? Ó, é uma honra estar aqui, principalmente por eu saber que eu sou um dos maiores fãs de Fomos Invitados e de todos os adjacentes. É uma honra estar aqui para falar exatamente de um dos assuntos que eu mais defendo com unhas e dentes, né? Pois é, né? Na história dos videogames, né? Sendo que eu não sou tão gamer assim, mas tudo bem. Vambora, e novamente é uma honra estar aqui na sua presença. Pois é, né, galera? E aí, bom, eu ia falar, vocês podem estar se perguntando qual é o assunto, mas na verdade não, né? Porque vai estar no título do vídeo, mas... Perfeitamente. mas, mas então, né? O Guto Talks, assim, ele... A maioria dos vídeos dele tem sido sobre videogame, né? Vou tentar mudar isso aí agora que eu tô de volta nos Estados Unidos. O Netflix não tava funcionando no Brasil, porque, enfim, agora tem essa parada, né? A conta tá baseada aqui, então, enfim, tava Sim. uma situação toda. Mas agora eu tô com acesso aí a outras mídias que não são apenas videogame, então a gente vai dar uma diversificada, mas eu achei condizente, assim, o episódio 10 ser também sobre videogame, e justamente esse, né, um dos maiores jogos de todos, tranquilamente GTA V foi e é, tipo, tranquilamente o maior jogo. Quer dizer, maior jogo não, mas deve estar em um top 5, né? Top 5 com certeza. Com certeza. Enfim, cara, e eu adoro, assim, né, pra quem sabe o Guto Talks tipo, pra eu falar umas paradas que não é pra eu falar o convencional, tipo, porra, joguei Baldur's Gate e fiz o romance com a Shadowheart, tá ligado? Usei esse exemplo porque eu sei que, eu sei que você jogou, né, mas... Perfeitamente. Mas, enfim, é pra trazer uma parada que, tipo, opa. E aí, quando você me falou justamente a opinião, né, sobre o final de GTA e do GTA como um todo, eu fiquei, tipo, opa, eu achei interessante, embora eu discorde, até por isso que eu achei legal a gente fazer sobre isso, eu fiquei, tipo, legal, mano, isso aí precisa ser apresentado numa plataforma imensa, e como eu tenho isso, né, aqui no Fomos Invitados, essa máquina super pesada aí de conteúdo e influência da cultura pop, eu resolvi trazer aqui pra jogo pra gente falar aqui de GTA V, né? E do final. Então é isso, galera. Vamos começar aqui. E, bom, galera, né, como de costume aqui no Guto Talks, e também porque a gente conversou um pouco antes de como a gente ia formatar esse programa, pode-se dizer, vamos contextualizar um pouco aqui, né, GTA V eu acho que não vai ser muita surpresa pra ninguém que tá interessado no tópico. Esse até o Nick jogou na época, né, do Ô, PlayStation 3, todo mundo... raridade. Não, mano, esse jogo estourado, né? Sim. Mas, enfim. Inclusive, é o meu jogo mais jogado na Steam em horas. Tipo, eu joguei Esse muito com o aí. Christian, Esse eu o me online, né? envergonho. Esse eu me envergonho porque o meu jogo mais jogado em horas é FIFA 15, que eu tenho mais de 1.500 horas. E assim, isso foi em um espaço de um ano. Caralho. Tá. Bom, voltando pro GTA, né? Voltando pro GTA. É, é isso, né? Esse jogo, enfim, é um jogo sobre. É um jogo de ação, né? Um jogo que normalmente. Normalmente não, né? Todos têm um roteiro aí sobre histórias de criminosos e tal. E o 5 não é diferente, a gente acompanha a história de três criminosos aí na cidade fictícia de Los Santos, que é baseada em Los Angeles, né, na Califórnia.
E, bom, mas tem um backgroundzinho, né? Tudo começa alguns anos antes, vários anos antes, uns 20? Você lembra exatamente, Gabriel? Foram 10 anos, eu acho. 10, É. ok. 10 anos atrás, né? Quando em North. Cara, Yankton. Yankton, eu ia falar North Dakota. tô, tô nervoso, cara. Sacanagem. Mas em North Yankton, né? Tem esse grupo aí que faz esses assaltos a banco e, enfim, a outras coisas também, né? Mas primordialmente bancos. E onde, de início, você vê ali no prólogo do jogo que dá errado. O assalto, pelo visto, esse aí não tá dando muito certo. Alguns dos integrantes ali desse grupo são baleados. Um deles consegue fugir. E, enfim, mas logo o jogo corta e a gente entende que o cara que a gente vê, né, um deles sendo baleado, na verdade não morreu, né, que é o Michael. Já adiantando, vai ser o grande tema aqui do vídeo, mas a gente ainda vai entrar nisso. O Michael, ele agora mora em Los Santos, né, ele fez um acordo com os agentes do FBI para ele poder ficar aí com uma parcela do dinheiro e viver em paz, supostamente em paz, né? Enfim, recomeçar a vida, mudar o nome, foi para uma nova cidade, tudo tal. Só que a vida dele tá uma merda, tá totalmente desabada, assim, tipo, a família dele é totalmente, porra, vergonhosa, É um tipo, caos, né? é um caos. É um retrato, assim, de uma família classe alta em Los Angeles, né? Tipo, a cidade... Nem só em Los Angeles, mas, assim, acaba que Los Angeles é um grande expoente disso pro mundo, né? Mas, enfim, o filho do Michael, né? Ele não quer saber de nada, tipo, não quer trabalhar, não quer fazer nada, só quer ficar... Como o próprio Michael carinhosamente diz no início, fica jogando videogame e batendo punheta o dia todo. A, a filha dele quer ser famosa, né? Tem aquele lance Hollywood e tal, só que ela, enfim, né? Faz tudo por isso, né? Se põe em situações humilhantes e tudo tal. E a esposa do Michael também é aquela que o marido dá o dinheiro, o Michael no caso, né? Pra ela fazer tudo. Ela faz tudo: tênis, yoga, tudo. E, enfim, ela trai o Michael. Tudo! Tudo! Bolo. Ela faz curso de bolo. Mentira, isso eu não sei se ela faz. Mas, cara, e ele, cara, ele não aguenta mais isso. Essa artificialidade, né? Tipo, que por fora parece aí uma família nuclear e tudo, né? Tipo, uma família bem sucedida, rica, mora num bairro bom e tem 2 filhos, mas que tá horrível por dentro, né? E nisso, a gente, na verdade, ele tem um encontro ali na praia com um cara ali um pouco mais da periferia de Los Santos, que é o Franklin, né? Que é o nosso outro protagonista. E o Franklin, ele tá com um amigo dele, Lamar, e eles fazem crimes, né? Mas crimes, assim, de pequena escala. Nada como o que a gente vê no prólogo de assaltar bancos e nada muito grande assim. Mas eles estão, enfim, estão envolvidos aí com um cara, o Simeon, que é tipo, ele tem uma concessionária, mas ele, enfim, ele tem umas práticas meio ilegais, né? Ele bota uns juros exorbitantes e depois, sei lá, some com o carro do, do cara que ele vendeu o carro, né? Manda o Franklin lá fazer isso, rouba o carro, assim, ou faz alguma sabotagem com a pessoa, assim, que ele vendeu o carro para pro cara ter que ficar pagando os juros e ele só reconquista de volta o carro, né? Enfim, o Franklin tá nessa, só que isso pra ele é um pouco pequeno, assim, ele não vê muita mudança, o amigo dele, o Lamar, também não é muito ambicioso. Ele até, assim, ele é, mas ele é meio, né, ele é meio bimbo da ideia, tipo, enfim, ele é muito... ele só não é muito inteligente, digamos assim. O Franklin, ele queria surfar mares mais altos, É, né? Ele deixa isso bem, bem claro, até porque logo no início o Simeon ele chega pro Franklin e fala assim: Ah, parabéns, você é o funcionário do funcionário do mês. mês, né? E aí o Franklin ele fica decepcionado por ser o funcionário do mês daquela merda, Não, exato. enquanto o Lamar ele fica decepcionado por não ser o funcionário do mês. Então, assim, são ambições diferentes, de uma certa forma, tá ligado? Totalmente. E assim, é realmente isso, né? O Lamar, ele é um pouco mais, tipo assim,
o status, né? Tipo, o funcionário do mês. Só que efetivamente é o que o Franklin até, tipo, questiona. Tipo, tá, mas e aí? Tipo, mas eu continuo morando com a minha tia, tá ligado? No meu bairro pobre, fazendo aqui esses crimes meio, tipo, meio fúteis, né? Tipo, enfim, ele quer justamente, ele precisa aí de alguma parada pra engatar ele e ele subir de vida. E aí, numa dessas, né, um dos caras que o, que o Simeon dá um golpe é o filho do Michael, e o Franklin vai até a casa do Michael pra pegar o carro de volta do filho, né, do Michael. Só que, né, o Michael não é macaco velho dessas paradas, né? Ele sabe que o Júlio está completamente zoado, ele sabe que ele tá sentindo o cheiro aí de alguma coisa errada, e quando o Irmão, Franklin tu quer vai... mentir pra mentiroso? Não, É impressionante, né? Pô, mano. mexeu com o cara errado. Sempre tem. Todo dia sai de casa um malandro. E dessa vez o otário foi o Franklin, mano. Porque tem esse cara aí, né? Esse grande ladrão, que é o Michael, que, enfim, já viu que ia dar alguma coisa. Ficou ali no carro. E o. Enfim, aí quando o Franklin invade a casa do Michael e pega o carro de volta, o Michael tá lá já armado pra ver onde é que isso vai dar. Enfim, só que ele vê que o Franklin é um cara, tipo, tranquilo ali, tá querendo fazer o dele e tal. Ele até, assim, no início ele na verdade nem dá tanta bola, né? Ele oferece pro Franklin uma bebida, assim, só que meio, tipo, tá ligado? Aquele, pô, vamos marcar de se ver, vamos, E. Foi literalmente isso, né? Ele, Exato. um dia eu te pago uma bebida. E aí, no dia seguinte, o Franklin aparece na Aparece na porta casa dele, dele, né? né? Tipo, e aí? E aquela bebida aí? O cara Exatamente. na piscina, de Ele tá boaça, tipo, mano, quem é um você, estranho tá na casa ligado? dele. Exato. Caralho. Só que o Michael, ele tá tão, tipo, sem rumo na vida, tipo, a família dele tá tão desabada e ele tá tão, tipo, já de saco cheio de tudo, que ele vê esse cara aí, o Franklin, né, e ele fala, mano, quer saber, vou dar essa chance, né, vou sair com ele e vou ver qual é. E nisso, enfim, o Michael, ele, por conta desses problemas familiares, começa aí a... bom, na verdade, eu tenho que ser mais específico que isso. Ele volta pra casa, a mulher do Michael tá traindo ele com o professor de tênis dela, e o Michael fica puto, naturalmente, né? Só que aí ele vai atrás do cara, o cara vai até a mansão aí de um mafioso milionário, o Martin Madrazo, o Michael vai lá, desaba a casa do cara, destrói tudo, e o cara, só que o mafioso chega lá, né, e fala, que porra é essa? E o Michael agora tá com uma dívida pra esse cara que ele vai ter que pagar fazendo aí o quê? O que ele sabe fazer de bom, que é Não, e assaltar. assim, Fala. tem uma frase que, assim, revela o quão o Michael é um idiota também. Desculpa já estar deixando claro meu posicionamento, mas, assim, Fala aí, o Gabriel, cara, ele anti-Michael. chega... chegam pra ele e falam assim, quando o Madrazo vai na casa dele cobrar ele fala assim, pô, você em nenhum momento pensou que essa realmente seria a casa de um cara que é professor de tênis. Tipo assim, uma mansão gigantesca numa montanha que tem um pilar gigantesco, fazendo uma varanda gigantesca. Realmente é um professor de tênis. Pô, pelo amor de Deus, né? Pois é, mano, esse cara aí mora em Los Santos. Tipo assim, não é o Nadal, tá ligado? É o cara aí que, porra, sei lá, dá aula de tênis pra Kylie Jenner, tá ligado? É o cara que o Michael contratou. Exato. E o cara mora numa casa melhor que a do próprio Michael até, né? Tipo, enfim, mais alto na montanha, uma estrutura mais moderna. Enfim. Só que exatamente. O Michael, ele é um pouco. Como é que fala, né? Short-sighted. Não, assim, ele não é short-sighted quando se trata dele, mas ele olha muito assim pro que tá afetando ele nesse momento. E é exclusivamente isso, até que cria conflitos com outras pessoas, né? Vamos chegar ainda nessa parte. Perfeitamente. E vamos chegar nessa parte daqui a pouco, porque aí o que acontece? O Michael, ele entra em contato aí com um velho amigo dele, né? Também envolvido ali naquela gangue, o Lester, né? Que é um hacker, assim, ele não faz tanto a parte braçal do assalto, ele é, enfim, É o ele... famoso cara do TI. É, perfeito, mano. O Lester. Cara, eu adoro. O Lester é muito engraçado. E ele é tipo. Ele é um cara todo esquisitão, assim. Só que ele é um gênio. Tipo, ele Sim. hackeia tudo, ele conhece todo mundo, ele faz tudo. Ele é o garoto de programa, né?
Perfeitamente. Dos assaltos. E assim, e é um cara que no online já me salvou algumas vezes quando eu tava com polícia. Eu ligava pra ele e falava: Lester, Não, mano, tira aí, por favor, as estrelinhas. eu sou fechado com o Lester, mano. Aí ele. Enfim, ele fala com o Lester e ele fala: bom, eu tô precisando aí de uma grana pra pagar esse cara e, enfim, tem algum assalto aí que dá pra gente fazer que seja suave e tal. Ele fala, mano, tem uma joalheria ali, vamos fazer isso. E eles fazem, né? O Michael faz isso, ele inclui o Franklin nesse negócio, e aí o Franklin, ele realmente ele sente o gosto, né, dessas coisas que ele almejava, que era realmente fazer um grande ato, assim, né, um grande ato criminoso e ser bem recompensado por isso, né, ele ganha mais dinheiro do que ele viu, sei lá, na vida toda dele, provavelmente, com esse assalto à joalheria. Só que isso vira notícia, né? Ninguém entra ali em Beverly Hills, né? Ou Rockford Hills e assalta uma joalheria e tudo bem, né? Então vira notícia ali em toda a região e isso chega até algumas pessoas bem importantes aí no passado do Michael. Bom, Gabriel, quer falar um pouco aí do nosso caro? Olha, antes de falar um pouco de talvez o personagem mais importante para a criação da trama principal, eu queria deixar claro que, assim, estamos falando de GTA, né? Então, os três protagonistas que a gente vai falar aqui, os três são bandidos. Ninguém tá, assim, falando que um bandido é melhor que o outro. Estamos É, analisando a narrativa, pelo amor de Deus. não, exato. Né? Então, assim, Assim, a gente vai ter que ter uma ótica moral um pouco diferente. Só que a parada que. Bom, eu sei o porquê você já deu esse, esse alerta, né? não, é porque, assim, é, é óbvio que os três caras são horríveis e que mataram muitas pessoas, muitos inocentes. Quantos inocentes você matou ao longo do GTA? Eu não sei, eu tenho certeza que passaria da casa de uns bons milhares aí na conta de todo mundo, sabe? Nem Então, te assim, falo, meu protagonista do GTA Online ali com o, com o do Christian, a gente fez o Tocou o Terror. nossa senhora. Nossa. Então, assim, deixando um pouco desse moralismo de lado, a gente está analisando os fatos relacionados à narrativa. E a narrativa, quando a gente fala de narrativa, a gente fala, acho que, principalmente de lealdade. E falando em Interessante a sua escolha lealdade, de destaque, mas prossiga. mas falando em lealdade, né? Assim que a cena aparece na TV do assalto que tinha acontecido, ela corta para um trailer e aparece um personagem que todos nós conhecemos como um dos protagonistas mais malucos da história do GTA, que é o Trevor, né? Enfim, e a cena que ele aparece é talvez a mais pitoresca e macabra possível, porque ele tá tendo um momento íntimo com uma senhora, né? E aí um cara chega puto falando: ah, não, você tá comendo minha mulher, sei lá o que e tal. Só que ele fala de uma forma não ofensiva ao Trevor, ele fala de uma forma mais triste, tipo, não, eu amo essa mulher, por que você fez isso comigo e tal. E em nenhum momento ele partiu pra cima do Trevor. Enquanto isso, o Trevor, ele tá pensando em, tipo, caramba, hein, esse assalto aí, será que foi o Michael que fez? Ele já tá viajando, ele não tá escutando nada. E aí, quando ele vai prestar atenção no cara, ele troca meia dúzia de palavras com o cara, que estava triste, falando que estava ainda apaixonado pela mulher, joga o cara no chão e pisa na cara dele até ele morrer. Então, assim, essa é a apresentação do Trevor pra gente, né? Esse cara. Como é que eu posso dizer? O cara que a gente não sabe o que vem pela frente, né? A gente não sabe o que ele vai fazer, né? Ele é lembrei a palavra, totalmente imprevisível, né? Né? Enfim. A definição E do R$ 5 um ato misterioso. exato, perfeito. E eu acho que, assim, não importa o dinheiro que fosse, o Trevor nunca escolheria o dinheiro. É sempre um ato misterioso, né? Enfim. Mas aí, a partir desse momento no jogo, a gente começa a conhecer um pouco mais do Trevor, a jogar um pouco mais com ele e os personagens periféricos dele, enquanto isso, vão fazendo algumas missões por fora, né, que não é a gente que faz, para tentar saber mais sobre o Michael, né, e se o Michael realmente ainda existe, né, se está vivo. E a gente chega
num clímax, assim, eu diria até num primeiro ato do jogo, que é quando o Trevor e o Michael se encontram após tudo que aconteceu, né? E, enfim, eu acho uma das cenas, uma das melhores cenas, mais icônicas também, do jogo, né? Não sei o que você acha. Mano, não, é muito boa, mano. Ele entra na casa deles, tipo, totalmente tranquilo, sabe? Tipo, eles. Porque tá lá aquele instrutor de yoga da mulher do É. Michael e eles estão discutindo ali e tal. E aí o Trevor entra e fala, e aí? Tipo, e todo mundo olha pra ele, tipo, caralho. Porque a esposa do Michael, né, a Amanda e o Jimmy, tá, eles conhecem o Trevor. O instrutor de yoga não, né? Porra. Mas o. Não, definitivamente não. Definitivamente não. Mas eles conhecem, assim, o Trevor, né? E o Michael, obviamente, também conhece. E o Michael, cara, ele entende que agora ele tá. Tipo, ele entende que agora vai ser complicado, né? Porque imagina você, sei lá, sabe? Já é ruim quando você fala, pô, hoje não vai dar pra sair, aí tu, sei lá, a galera vai no shopping. Pô, hoje não vai dar, vou ficar cuidando da minha avó aqui. Aí, só que você vai no shopping com uma outra galera, encontra essa mesma pessoal, já é tipo aquela coisa, né? Agora imagina que você morreu e, e você fala, e o cara vai no seu funeral. O cara, Meu Deus do o cara céu. vai no seu funeral, passam 10 anos, e aí, opa, na verdade, ele está vivo. E esse tempo todo ele tá morando numa mansão em Hollywood Com o ali, dinheiro do com assalto o de dinheiro do assalto. vocês! Pois Caralho. é. E o. Mano, e é isso. E aí, cara? Tranquilo? Pô, Meu Deus. depois vamos tomar uma cervejinha aí pra gente se atualizar, né? Não, e assim, o que me espanta muito durante toda essa cena, e sendo sincero, durante boa parte das cenas, é como o Michael é cara de pau pra conseguir manter uma postura de que, tipo assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, nada aconteceu, sabe? O nosso passado já foi. O que aconteceu? Nem lembro. Eu morri? Que? Não sei de nada disso, não. O Brad, não. O Brad tá preso. O Brad não morreu, não. Tá tudo bem. Cara, assim, me impressiona muito eu posso estar me adiantando aqui, né, sobre os meus argumentos, mas o quão manipulador e sociopata esse cara é, tá ligado? Enfim. Não, ele é totalmente. Ele quer viver essa fantasia, assim, de que tá tudo bem. Até um pouco o que ele fala, né? Mas com o psicólogo dele, né, no início, de tipo assim. é, Enfim, da situação toda familiar dele, né? Que a gente falou um pouco que tá, tipo, pô, toda destruída e ele. Só que ele. Enfim, né? Ele continua só dando dinheiro pra mulher, ele continua só dando dinheiro pros filhos, ele não sabe. Ele não sabe se comunicar com eles, ele não sabe tentar tomar controle ali da família, enfim, e se conectar com eles efetivamente. Já tá uma relação muito fútil, mas ele vive essa fantasia na cabeça dele, ele sabe que tá uma merda, mas ele. E isso que eu acho que é muito bom do Trevor, né? Com todo mundo que ele interage, não só com o Michael, claro que tem mais destaque porque eles são os que mais interagem ali entre eles, mas até o Trevor com o Floyd, né? E o Wade ali, e a namorada do Floyd, né? Aquele cara que ele tá ficando no apartamento, que é primo do brother dele. Sim. Tipo assim, o Trevor, ele. O Trevor, ele não tem filtro. O Trevor, ele não tem. Ele não. Ele é totalmente. é, tipo, direto e seco enfim. E ele não. De uma certa forma, ele é o oposto do Michael, né? Ele nunca tenta dar uma curva no que ele tá falando, Não, sabe? ele é Ele. totalmente transparente e ele odeia hipocrisia. Odeia hipocrisia. Ele, Sim. ele tipo. Então é muito bom, é muito engraçado e é muito, é muito satisfatório até ver as interações do Trevor com todo mundo que ele interage nessa cidade é, plástica, né, que é Los Santos. E, enfim, e com o Michael não é diferente, né? É, mas, bom, prossiga.
Onde é que a gente tava mesmo? Ah, o encontro deles. É... Assim, e de uma certa forma, até para falar da relação deles, a gente pode até falar o quanto que essa diferença entre eles faz com que a relação deles seja uma relação em que o Michael tem total controle, porque se o Trevor ele é um cara que ele é totalmente direto, e a gente percebe em alguns momentos que se ele escuta a risada de alguém, se ele escuta algo meio enviesado, ele não entende nenhum tipo de ironia. Se alguém mente para ele, ele vai levar aquilo como sendo certo, como sendo a verdade, porque é assim que ele trata a vida, né? Então, o Michael ele consegue ter muito controle do Trevor exatamente por isso, sabe? Por conseguir manipular com as mentiras dele, tá ligado? E eu, assim, eu também tenho um senso aí de. Como é que fala Brotherhood, né? De irmandade muito grande pela parte do Trevor. A respeito do Exato. Michael, porque o Trevor, cara, ele é um cara que ele tem um passado complexo, né? Tipo, fica implícito ali que ele sofria abusos do pai. Ele, enfim, ele tinha sonhos, ele queria ser piloto, né? Tanto que ele tem uma empresa, tipo, de transporte de carga por avião. Não é muito grande, não é uma operação muito grande, mas ele tem isso. E é o que ele gosta de fazer, ele gosta de pilotar aviões e tal. Só que ele teve problemas ali, né, em seguir nessa área por conta aí do perfil psicológico dele. Que é diferente, né? Pra dizer o mínimo. Galera, eu não tô falando tipo assim, ele é. Pô, ele é um pouco neurodivergente, assim. Não, gente, ele é uma. Sendo pragmático, ele é uma ameaça à sociedade como ela é. Ele é uma ameaça à Ele é, uma, sociedade, ele é um maníaco, ele é... ele é completamente maluco, psicopata, mas Né? ele é leal. Legal, mano. Não, mas Então, então. foi o que falamos no início do podcast, né? Não, Sem moralismo aqui. mas né? Mas enfim, aí ele. Então tem essa parada. Só que então ele se comporta dessa forma. E nessa dele encontrar com o Michael, eles descobrem logo que a filha do Michael vai fazer audição aí pra um programa tipo um Ídolos, ou o que seria um O Fame programa? or Fame or Shame. Shame, né? O nome do programa lá do GTA. Só que, assim, sendo totalmente realista, eles sabem que, porra, coitada da garota, ela vai ficar igual o Thiago de Maceió É por isso que eu lembrei do Ídolos, né? Pra quem assistiu Fomos Chanqueados dos memes. Ela vai acabar igual o moleque. então, então eles vão lá cortar essa audição aí dela pro programa. É, cara, de novo, é muito satisfatório. O Michael, ele já teve umas atitudes assim antes, né? Quando ele vai no iate lá, tipo, tirar a filha dele daquela situação e toda, mas com o Trevor, cara, o Trevor, ele escala a coisa pro uma... Tipo, ele não quer nem saber, né? Vou dar o ponto aí que você tá falando da lealdade. Ele não pergunta nada, ele não quer saber de nada, ele só vê que o Michael tá indo lá tirar ela de lá, ele vai junto, ele pega a cadeira, bate no cara, persegue o cara, Sim, persegue o apresentador do sim. programa até o final lá do esgoto lá de Los Santos. Só que a partir Porque, de uma disso. certa Eu falei. forma, é uma família para ele também, né? Porque tanto que quando eles chegam lá, a filha do Michael chega e fala assim: Ah, tio Trevor, e vai lá e tenta dar um abraço nele, tá ligado? Então, assim, é meio que a família dele. Assim, a filha dele não é uma pessoa tão. Não é o lápis de cera mais Não, brilhante da caixinha. definitivamente. Mas Porque a quem é? Amanda. Não, a Mas Amanda. Não, quem é nessa não, não, história? não. A Amanda é uma safada, né? Podemos concordar, mas ela mostra. Ela fica um pouco tensa com a presença do Trevor em casa. Ah, Não não, com fica? certeza, porque o É. Michael já deve ter falado muita coisa. E assim, teoricamente, as coisas foram feitas exatamente para o afastamento dos dois, sabe? Mentira, não foi para isso. Mas também foi uma decisão de, inicialmente, quem ia ser morto não era o Brad, né? Enfim, É. que é um ponto que a gente vai chegar. Vai. E então, assim, ela sabe as ameaças que o Trevor pode fazer, principalmente, assim, você olhar um cara que você já conhece e as ameaças que ele pode fazer, estando na sua casa, com certeza é ameaçador, sabe? Mas assim, eu digo, assim, do ponto de vista do Trevor e do passado dele, e do que a gente também fica sabendo, que o Trevor fala que em uma conversa, em uma missão que ele tem com o Jimmy, ele fala que
ele era militar, e aí ele sai do militarismo, porque o Michael encontra com ele, e aí o Michael apresenta o mundo da bandidagem, e aí ele começa a ficar muito próximo do Michael, e acho que em decorrência disso, o Michael acaba virando família dele de uma certa forma, né? Não, ele tranquilamente enxerga dessa forma, sim. Até o próprio Brad, né, que ele acha que tá na prisão, assim, o Lester e o Michael, eles parecem nem ligar tanto pra ele, assim, mas o Trevor tipo, ele sempre faz questão de mencionar, né. É, Sim. mas então, agora com a volta do Trevor e com esses assaltos, o Dave Norton, né, que é o agente, a gente nem falou dele, mas o Michael, ele ainda tem um contato com o cara da FBI que fez o acordo dele, porque o cara, esse mano, o Dave Norton, ele ficou muito famoso na época, tipo assim, ele pegou o maior bandido, né, que era o Michael, tipo, ele só alavancou a carreira do cara bastante, então eles ainda mantêm um certo contato, enfim, só que devido à volta aí das ações do Michael, agora o Dave Norton, ele não tá na melhor posição ali no FBI, né, é, ele tá envolvido, tipo, ainda na corrupção, como ele já estava, só que agora ele tem um novo capanga, né? Capanga não, ele tá sendo capanga do outro cara, que é o Steve Haynes, né? Exato. Que agora parece ser aí o cabeça dos corruptos da, da FBI. E eles vão pedir uns favores, né? Pro Michael, assim. Tem uma disputa ali interna entre o FBI e a CIA, que no jogo nem é isso, né? Tipo, é FB e a IAA, né? Que eles chamam de agência. Isso. Mas, enfim, aí eles têm que fazer, assim, várias coisas pros caras no decorrer dessa situação toda. É, é isso aí, né? Os caras do FBI, eles sabem que tem um mano aí indo embora num jato, ele tem uns arquivos aí que, enfim, o FBI quer recuperar. E aí o Michael derruba esse avião pra pegar esses arquivos aí pros caras lá do FBI. E nisso, o Martin Madrazo já tá um pouco ligado aí, né, em quem é o Michael e tal. Ele não é nenhum bobo, né? Ele é o maior líder do maior traficante de Los Santos. E aí enfim, pede um favor ali pro Michael e tal, que o Trevor não. Enfim, o Trevor, do jeito que é, não dá muito certo. Resumo, e aqui é o ponto que eu tava querendo chegar. Eles sequestram a mulher do Martin Madrazo e vão embora. A Patricia, não é isso? É isso, a Patrícia, né? Perfeitamente. Eles vão lá e vão viver ali no deserto californiano, que é onde o Trevor tá vivendo esse tempo todo. E nisso a gente vê bastante, a gente consegue ver bastante ali do Michael com o Trevor. Né, porque agora o Michael ele não volta pra casa dele, vai dormir na casa dele, tudo bem e tal. Não, agora ele tá, pô, fugitivo junto com o Trevor. E, a, e a esposa do líder do cartel. E nisso eles conseguem falar de várias coisas do passado deles, né? Bom, aí agora a gente pode falar um pouco do retorno, né? Porque eu acho que é aqui que a relação começa a ficar um pouco mais azeda em ambas as partes, né? O Michael ele tava tentando manter a paz, né, superficialmente, e o Trevor ele tava muito feliz em rever o Michael, mas ele também tava um pouco indignado, assim, de tipo, porra, qual foi, né? Achei que você tava morto. E agora eles conseguem, enfim, nesse meio tempo eles conseguem ter conversas mais francas sobre isso. Eles podem falar sobre a família do Michael, né? O Trevor, ele joga muito na cara do Michael. Tipo assim, a verdade que o Michael tenta, tipo, ignorar em algum nível de quem ele é, de quem o Michael é, e da situação familiar dele, e de tudo na vida dele, né? E o Michael, ele tenta revidar com o Trevor, tipo assim, falando, porra, aí você mora aqui nesse chiqueiro, todo, porra, fudido, quebrado, sei lá o quê, mas o Trevor, ele não liga pra isso, ele até sente um pouco de orgulho, ele fala, tipo, mas eu sou exatamente quem eu sou, tipo. É no mínimo engraçado a gente ouvir do Michael, né, uma crítica sobre aonde o Trevor mora, sendo que o Trevor só mora ali e tem teoricamente pouco dinheiro, né, para ter um lugar melhor, porque alguém fudeu ele há um tempo atrás, né, assim. Mas Mas tudo bem. agora o cara ele também dirige uma empresa de avião, né? Eu acho que, assim, em algum Perfeitamente. nível eu acho que o Trevor curte essa vida. Porque ele poderia morar sei lá, um pouco mais perto Ah, da não, cidade, não? com certeza. É. Mas Mas ele também não teria liberdade de ir no bar e
bater bater com a cabeça do maluco lá que tá brigando com a dona do bar, bater com a cabeça dele na parede. E foda-se, né? Enfim, tem um pouco disso também, né? Mas assim, o Trevor ele tá tendo uns problemas também com a tríade chinesa. Mano, parece que a gente tá numa mó viagem, mas isso no jogo é mais de boa, né? Porque a gente tá resumindo aqui pra gente chegar no ponto final. Mas o Trevor também tá tendo uns problemas pessoais dele ali com a tríade chinesa e tal. E inclusive, né, quando o Trevor menciona isso pro Michael, a reação do Michael é de totalmente ficar tipo, pô, mais problema pra mim, sei lá o que, nananã. Ele nem pergunta qual que é o. Tipo, pô, mas o que rolou, né? Ele não tá nem aí, tipo, ele nem quer saber. A reação Cara, imediata dele é tipo, tá, como é que isso aqui vai me afetar? Que, porra, que merda que ele me aprontou agora. exato. O que você esperaria do Michael, né? Que sempre traz os problemas, né? E todos têm que aceitar e tentar ajudar o Michael a dar um jeito nisso e não fazem nenhuma pergunta. Agora, quando outros problemas são trazidos, como eu sequestrei a mulher do madrazo e ela tá adorando. Ah, não. Ai, que merda, você estragou tudo. Não. Aí é um problema, porque sempre vai ser um problema para ele. Porque assim, eu acho que muito dos argumentos do Michael é sempre sobre eu pensei na minha família, eu sempre penso na minha família. O que é uma mentira, ele só pensa nele. Quando ele tá com a família dele, ele só pensa nele também, sabe? Então, assim. Mas você acha que isso é absoluto? O quê? Tipo, o lance da família. Eu acho que ele se importa, assim. Porque se ele não se importasse, ele não ia, porra, perseguir o cara do tênis, ele não ia quebrar a televisão do Jimmy. Tipo assim, não que isso sejam comportamentos saudáveis, mas o Michael, ele não é um cara saudável. Sem dúvida não. Mas, tipo assim, ele não tá ele não é indiferente à situação familiar dele. Eu acho que, assim, ele ir atrás do cara do tênis fala muito mais sobre ele, sobre, tipo assim, o que eu, esse homem que eu sou, ser corno e sei lá o quê, do que, tipo, minha mulher, algo desse tipo, tá ligado? E sobre o Jimmy, sei lá, quem não ficaria puto se tivesse um filho Não, eu daquele sei, também? não, mas assim, se ele fosse indiferente, ou até a Tracy, tipo, sei lá, ele poderia ser. Tem muito pai também que é tipo, mano, quer saber? Ela tá no iate com os caras. Se o Michael não tivesse nem aí, ele ia falar, mano, deixa, foda-se. Tipo, mas, tipo, sei lá, os caras mas eu vão acho que fazer isso é chacota dela na reflexo. televisão, foda-se. Eu acho que isso é muito reflexo do talvez um arrependimento dele com ele mesmo, ou seja, ele pensando nele mesmo. Porque se os filhos dele são assim, tipo assim, desculpa, mas quem criou eles então, tá ligado? De quem é a culpa deles serem assim, sabe? Então, eu não sei. Se ele se preocupasse tanto, talvez os filhos deles fossem diferentes, tá ligado? Não, sim, não, sem dúvida. Eu acho que ele fez um péssimo trabalho como pai. Eu acho que o jogo nem tenta esconder isso. Essa que é a ideia mesmo. Sim. Mais, tipo assim, mas eu não. Mas ele tá tentando do jeito que ele reconhece ali. Tipo, Não, ele pensa na família dele. Até porque ele faz parte da família dele, né? Então ele pensa na família dele. ok. É. Pois é. Não, mas assim, eu acho que ele pensa nos membros exteriores a ele também. Tudo bem. Mas bom, vamos falar. Vou pular aqui algumas, porque eu quero chegar nesse ponto, né? O cemitério. Eu acho que esse que é um grande ponto aí pra gente falar, pra gente fazer uma ponte pro final. Não, só tem uma coisa importante pra falar, porque vai ser relevante quando a gente falar dos finais. O Michael, nesse meio tempo aí, também, ele vira amigo aí de um produtor de cinema, né? O Solomon Richards. Que é um cara ali, tipo, que o Michael ama os filmes dele e ele quer estar envolvido nessa indústria, ele, enfim, é algo que ele vê que ele pode fazer separado do crime, é algo que ele tem, tipo, um tesão, assim, de fazer. Só que, enfim, né, como literalmente tudo no GTA e talvez na vida real, tem muita sujeira ali por baixo, né? Isso acaba arrumando aí mais alguns inimigos pro Michael, que, enfim, eu só quis plantar essa semente pra gente falar disso no final, né? Que você tá ligado. Sim. Mas, bom, vamos falar agora dessa situação toda, né? Quer dizer, o Trevor, ele vive falando, pô, e o Brad? Não, quando a gente tirar o Brad da cadeia, aí vai ser irado, né? Ó, vamos tirar o Brad da cadeia. Não, a gente vai fazer esse trabalho aqui e depois a gente vai tirar o Brad da cadeia, né? Ele sempre fala isso, ele sempre tá falando do Brad. E ele percebe ali que a galera, tipo assim, nem pensa mais no Brad.
nem, tipo, sei lá, nem cogita a ideia de que ele está preso mesmo, né? Porque, na verdade, não. Na verdade, quem foi enterrado no caixão do Michael Townley, né? O agora conhecido como Michael DeSanta, foi esse camarada deles, o Brad. E o Trevor, ele tem essa desconfiança, ele vai lá e confirma. É, e aí, cara, aí a amizade fica realmente rompida Não, e ali. esse momento é absurdo. É muito bom, né, mano? Cara, e essa cena, ela mostra tantas coisas ao mesmo tempo. Porque, assim, o Trevor tá lá cavando a cova onde está escrito o nome do Michael. O Michael aparece, né? Ele pega um avião para Northampton. Então, ele vai para lá, tipo assim, estou indo ver a mentira que eu fiz. Ele chega lá, o cara tá cavando, ele vai abrir o caixão e até o último segundo o Michael não nega. O Michael, ele continua com o argumento de tipo, tu vai abrir, tu não vai ver nada. O que tu tá procurando? Eu não sei o que você tá fazendo. Sabe, pra mim, isso assim, caralho, a que ponto esse cara é maluco de tipo assim, o cara tá um segundo de desvendar a sua maior mentira da vida. Tu não vai. Não é melhor você falar de uma vez? Tipo, enfim. E aí, quando o Brad aparece, né? Morto daquele jeito, o Trevor ele começa a falar sobre. Cara, é porque o Michael fala assim: ah, não era pra ter sido dessa forma. Aí o Trevor fala: era pra ter sido de qual forma então? Era pra eu estar ali? Ou era pros dois estarem mortos e você era pra continuar vivo do jeito que você tá? E isso causa. Cara, essa cena é muito É foda, porque muito os boa, dois né, mano? levantam, porra, os dois em frente à cova, e aí eles apontam a arma um pro outro, e eles ficam se ameaçando, né? Um com a arma apontada pro outro. Mas o que é mais legal desse momento é que a gente sabe que o Trevor não está com a arma carregada. E o Michael, ele não para de mirar em nenhum momento. Até que, enquanto eles estão se ameaçando, e um fala pro outro, vai, atira, atira! Aparece lá os mafiosos chineses. O Trevor joga a arma no Michael, então, tipo assim, ele não ia atirar de qualquer jeito, mas ele joga a arma no Michael, mesmo se ele tivesse armado com carga, pela lealdade dele, que a gente conhece até agora, com o próprio Michael, e tudo que ele fez pelo Michael, tudo que ele faz pelo Michael sem pensar, ele não mataria o Michael daquela forma. Eu acredito nisso, né? Assim, teoria da minha cabeça. E o Michael, assim que o Trevor ele dá as costas, ele tenta atirar no Trevor. Cara, isso é maluquice. Ele tenta atirar no Trevor, tá ligado? Isso mostra o quanto o Michael é traiçoeiro, filho da puta, egoísta, tá ligado? Enfim, eu acho que essa cena mostra muitas coisas pra gente, tá ligado? Pô, mano, então, eu tenho algumas coisas pra falar, mas eu não sei se é melhor deixar pra falar quando a gente for falar do final. Eu vou guardar. Mas Tudo bem. mas é exatamente isso Tudo que bem. acontece. Enfim, aí tem esse balelo todo com a tríade chinesa. Eu tô querendo chegar logo no final, porque, cara, é o que a gente tá gravando aqui pra fazer, né? Tem esse. Definitivamente é um jogo grande, né? É, não, sem dúvida. Mas o. Mas enfim, aí tem esse balaio todo com a tríade chinesa, né? Esse cara aí. E, enfim. Mas tá tudo certo, o Michael volta pra Los Santos, o Trevor também. Lá eles reencontram o Franklin e eles têm um papo, é um grande sonho, na verdade, dos dois, desde antes, né? Desde quando eles ingressaram nessa vida, de fazer um assalto aí a, tipo, como seria em português, né? O negócio do tesouro, né? Tipo, o O Union Union Depository. Depository. É que eu não sei, tipo, sei lá, o Banco Central, I guess. Eu não sei. É. Mas Mas enfim. O depositório da União. Eu não sei se seria Perfeito. a tradução certa, né? Mas eles têm, enfim, é a mesma coisa. Tem um filme que eu acho que é sobre isso, é aquele Den of Thieves, Covil de Ladrões com 50 Cent. É um filme, sei lá, meio assim. Nunca vi. Tipo, cool e tal, né? Mas sei lá. Mas enfim, aí é isso, né? Eles querem fazer esse grande assalto, que é um assalto, tipo, formalmente impossível, assim. Mas para os nossos heróis, nada é impossível.
E eles vão, eles assaltam isso, né? O Union Depository. E, enfim, mas o Michael e o Trevor seguem ali brigados. E bom, mas a princípio eles fazem esse trabalho, agora tá todo mundo bem de vida financeiramente. E cada um vai ali pro seu rumo. Só que o Franklin, que assim, nessa história toda, ele é um pouco assim, do reflexo do jogador, né? Porque Perfeito. ele não conhece esses dois caras, então tudo que ele vai aprendendo, a gente vai aprendendo também. Ele também é um reflexo, assim, da galera, né, que jogou GTA San Andreas, que, tipo, pô, Groove Street e tal, só que, enfim, que agora tá voltando, né, pra San Andreas, mas agora tem que explorar novos horizontes, porque o mundo tá diferente, né, não é mais sobre, tipo, os grooves e os vagos e os balas, né, que eram os roxos. Enfim, agora meu irmão, é burocrata corrupto, entendeu? É mafioso bilionário, não é mais aquela briga de rua ali na periferia de Los Santos. E o Franklin ele traz muito isso, mas então ele é meio que um ponto neutro assim da história, né? Então chegam pra ele os agentes do FBI, pedem pra ele matar o Trevor, e um dos grandes ali acionistas desse trabalho aí hollywoodiano, é, ele também chega pro Franklin e quer que ele mate o Michael. E assim, a justificativa pra cada um a galera do FBI acha que o Trevor é um cara muito instável, muito perigoso pra ser mantido vivo, e o cara do cinema e outros investimentos, ele tem uma treta pessoal com o Michael ali, por conta dessa ingressada do Michael no cinema, mas o argumento que ele dá pro Franklin, que eu acho que é um que você talvez concorde, é que o cara traiu todo mundo na vida dele até aquele ponto. Perfeitamente. E que, enfim, né? E que ele só tem a ganhar com isso, em matar o Michael. Só que aí, né? Só que se você for o Franklin, como a maioria das pessoas foram, e por isso até que eu fiquei tão surpreendido quando você me falou da sua decisão de final, porque tem uma terceira opção, que é você manda todo mundo se fuder, você tá fechado com o Trevor e Michael e vai agora matar esses caras aí que estão infernizando a vida de todo mundo ali durante o jogo. Oh, é o conto de fadas do GTA, né? O final perfeito. Mano. o, pô, no 3 você mata a Catalina, né? Que é a vilã. Que, tipo assim, vilã, né? É forte, né? Ela te trai também, né? O Claude. E você, enfim, você tem a sua vingança. Contra essa pessoa que meio que te inferniza o jogo todo. No San Andreas você também mata o Tenpenny, que é o cara lá da polícia, que te inferniza o jogo todo. Agora você tem esse bando de senhores pra não. Que tem um cara dos três que te inferniza o jogo todo, porque todos os problemas são relacionados a ele. Então, assim, né? Mas mas fala aí então. Onde é a divergência? Eu ia cortar essa parte pra gente entrar no final, mas nem vou cortar, tá? Vamos no embalo. Onde que a gente tem a divergência, né? Eu falei, pô, galera, não, como eu disse, né? Vou fazer esse final feliz aqui, cada um vai. Eles vão todos se resolver, eles vão matar esses caras, e agora cada um vai poder, o Michael vai poder trabalhar na família dele, o Trevor vai poder investir na empresa aérea dele, o Franklin vai fazer o que ele quiser fazer, e beleza, e cada um vai seguir a sua vida, porque eu joguei e eu, pô, desenvolvi ali uma relação com todos os protagonistas e eu também não queria ver nenhum deles morrer. Embora eu achei muito interessante quando você me falou a sua escolha. Por favor, apresente aí e defenda. Bom, pra mim, né? Assim, contextualizando, quando eu comecei a jogar, né, lá em 2013, indo pra 2014, eu nunca tinha gostado muito do Michael. Eu sempre achava o Michael um cara chato, um cara reclamão, um cara traidor, um cara que, assim, pra mim, tudo que estava acontecendo, tipo assim, história maravilhosa, mas tudo que estava acontecendo na história, todos os problemas eram relacionados a ele. Então, apesar de, no final, você pode salvar todos os três, e quando você salva todos os três, tem mais coisas para se fazer, eu, olhando narrativamente, vendo a opção de matar o Michael e olhando para o passado e tudo o que aconteceu, eu falei, pô, eu não consigo escolher outra coisa a não ser a opção B. E foi isso que eu fiz. E eu nunca me arrependi.
Nunca, nunca. E eu acho que realmente é a conclusão perfeita, né, para uma história que é toda pautada exatamente nisso, é você ter a morte do Michael, sabe? E principalmente feita pelo Franklin. E eu posso explicar isso também. Não sei se a gente já vai entrar nisso. Já pode entrar? Pode, entra, fala aí. Beleza. Bom, então a gente contou tudo, né? Contextualizando tudo desde o início, né? Como que o Michael ascendeu socialmente, como que o Trevor se fudeu, né, também. E aí a gente tem um plano em que o Michael fez com o FBI para matar o Trevor, que não ocorreu, mas matou o Brad. E aí ele pegou o dinheiro, ascendeu socialmente. Legal. Uau, foda demais. Que cara maneiro. Então a gente vê desde lá do início que ele já não era um cara muito confiável. E tudo que acontece durante o jogo, as pessoas sempre falam, cara, o Michael não é muito confiável, o Michael não é muito confiável, ele traiu todo mundo. Existe um momento no jogo, inclusive, que o Michael, ele desabafa pro Franklin e ele fala, tipo, cara, eu sou um mentiroso, eu sou um manipulador, eu não sei nem quem eu sou de verdade. Ele fala isso até pro psicólogo dele, né, que ele tem dois dele mesmo, né, que ele não sabe mais quem ele é. Enfim, e todos os problemas são relacionados à CIA, ao Devin Weston, ao FBI, tudo relacionado ao Michael. E, enfim, ele não se demonstra em nenhum momento uma pessoa confiável. E chegando no final, a gente acaba percebendo o Franklin, ele perdendo um pouco desse protagonismo, né? Porque a história principal não tem a ver com ele, é como você falou. Ele tem um ponto de vista muito mais do jogador, né? Um cara que ele, de uma certa forma, é 100% influenciável e 100% influenciável pelo dinheiro, né? E ele tá ali para topar tudo por todo mundo que ele é leal. Então, assim, a gente vê, né, o Franklin saindo do Simeon, onde ele ganhava um dinheiro, onde ele já fazia os seus roubos, e aí ele ascende primeiro com o Michael, indo atrás do dinheiro, né, sempre indo atrás do dinheiro para conseguir a sua casa, conseguir aquele carro branco, né, que, enfim, quantas vezes a gente já não dirigiu aquele carro branco, e aquela moto verde, né, dele. Enfim, e morar no mesmo bairro que o Michael. E aí a gente chega no final em que um cara que tem muitos investimentos, muito dinheiro, ele fala pro Franklin que, tipo, ó, mata o Michael e ele oferece uma oportunidade do Franklin de uma certa forma, trabalhar para ele e que, olhando também pro passado do Franklin, eu acho que ele aceitaria, sabe? Então, acaba concluindo um arco de, tipo, a gente começa no jogo com o Franklin sendo o jogador, onde ele se aproveita do Simeon, se aproveita do Michael, e seria uma vingança perfeita pro maior traidor da história dos videogames, entendeu? O maior traidor da história dos videogames. O maior traidor da história dos videogames eu achei forte. Não, eu tô brincando, até porque eu não joguei todos os jogos, né, possíveis. Mas assim, Não, levando em eu ia falar isso. consideração... Em GTA que tem o Big Smoke e o Ryder do San Andreas que traem o CJ. Mas tudo bem. Mas eu senti, gostei do efeito. Causou. Não, causa um pouco, né? Causou. E assim, quando a gente vai fazer as escolhas, tipo assim, pra mim, depois do que acontece no cemitério, sendo bem sincero, não faz o menor sentido o Trevor conseguir perdoar o Michael. Tipo, eu não consigo pensar numa possibilidade que o Trevor ficaria, ah não, tá de boa, tá tudo certo. Eu não consigo. Apesar, tipo assim, principalmente pela quebra de lealdade, tipo, de perceber que não só tudo era mentira, mas como toda essa mentira foi mantida por 10 anos. E isso, de uma certa forma, prejudicou o Trevor. E assim, o Trevor, ele é quase que um Franklin, né, anteriormente, porque o Michael, ele meio que fez o Franklin. E assim como a gente descobre também, no passado do Trevor, a gente descobre que o Michael também fez o Trevor, porque ele era militar e tal, enfim, e saiu disso pra fazer os assaltos com
com o Michael, né? Então eu vejo tudo como, assim, a terceira opção como uma opção tão broxante, tão conto de fadas, sabe? E eu entendo que, assim, é a opção que você ganha mais dinheiro, é a opção que você tem mais coisas depois, e é a opção que a maioria das pessoas escolheram, e tudo bem, tá tudo certo. Porque, como você falou, você se apegou ao Trevor, como você se apegou ao Michael, como você se apegou ao Franklin. Mas assim, porra, se você escolher. Não, desculpa. O puro suco de entretenimento que é o Trevor, não tem como escolher matar o Trevor, né? Vamos e Eu concordo. convenhamos, Eu acho que beleza. é o pior final. Eu acho que o final A é o pior final, tipo, tranquilamente. Porque é muito, sei lá, né? Tipo, o Cara, Franklin matar o Trevor, tipo, que é isso, não, tá e não ligado? só isso. E não só isso. Tipo, além de não fazer sentido, porque é tipo, tá, ele é uma ameaça, vou matá-lo. Ele tem uma morte horrível, que é queimado por gasolina, em que o Michael está lá. Lembrando, se o Michael morrer, o Trevor não vai Não ajudar o vai. Franklin. E se você estiver com o Franklin e você hesitar, não sei se você sabe disso, mas o Michael atira e mata o Trevor. E ele fica feliz com isso. E, cara, e pra mim, tipo assim, se você tá tendo essa escolha, qualquer uma das escolhas que você escolhesse ia acontecer, tá ligado? Então aquela mentalidade, quando você tá fazendo um final 3, ela continua na cabeça do Michael, tá ligado? O Michael ficaria feliz com o Trevor sendo morto. E ele mataria, sem hesitar. E ele, inclusive, fala pro Franklin, porque se você tá lá na missão, você fica apontando e você não faz nada, o Michael, ele toma a frente, ele atira, e ele mesmo fala, tipo, pô, tá na hora de você virar homem. Fala isso pro Franklin. Tipo assim, caralho, você não hesita nenhum segundo de matar o seu melhor amigo, queimado na gasolina, na sua frente, gritando, sofrendo. Isso é uma loucura. Isso mostra que, tipo assim, tudo bem, o Trevor é um maluco que faz as coisas sem pensar, irracional, assassino. Só que, cara, a manipulação e a sociopatia do Michael é uma coisa estratosférica, cara, que me assusta todo passo do que ele fez, sabe? Para mim, assim, é perfeito quando o Franklin quando o Franklin mata o Michael, né? E toda aquela cena dele segurando e tal, e o Michael cai de uma forma dramática, bate no chão, e tipo assim, tá aí, um dos três protagonistas morreu, e você não pode mais jogar com ele, porque ele é um filho da puta de merda. Enfim, eu não conseguiria fazer nenhum dos outros, porque, assim, eu gosto muito mais dos outros dois protagonistas. Eu nunca gostei muito do Michael e narrativamente pra mim não fazia sentido, principalmente pela parte do Trevor. Eu não acho que o Trevor conseguiria ficar de boa com isso tudo. E eu vi até um comentário no YouTube falando que, tipo, nos três finais, quem mais se fode sempre é o Trevor, porque um deles, o Trevor, morre. No segundo, o Trevor perde o melhor amigo a quem ele é mais leal e ele mais ama, de uma certa forma. E no terceiro, que é o C, quando acaba tudo, todo mundo volta pra casa e o Trevor não tem, tipo, não tá com a caminhonete dele, não tá com a moto, ele volta andando pra casa depois de matar o Devin Weston. Ele fica lá, tipo, assobiando, tipo, meio que, pra onde eu vou? E ele volta andando pra casa. Mano, não. Assim, cara, eu acho muito legal o que você falou, assim, do Franklin matar o Michael, principalmente no que se diz respeito a fazer sentido, porque ele sempre. O Franklin ele vai sempre se aliar a quem tem melhores condições, né? Como ele fez com o Simeon, passou pro Michael e depois passou pro Devin Weston. Mas eu não sei, mano. Tipo assim, porque o Simeon, tipo, ele não era tão fechado com o Simeon assim, é o que indica. Eu acho que quem se importava mais com o Simeon até era o Lamar, né? E o Michael, ele tem um carinho sim pelo Michael. E ele, porra, fazer trabalho pra Devin Weston, mano, eu acho, tipo, tão. Porra. Tipo, Não, esse cara tudo é um bem. antagonista tão, tipo, flopado que, tipo. Não, tudo bem, eu também acho. Mas, tipo, ao longo do jogo, a gente vai percebendo que, ao mesmo tempo que. Não ao mesmo tempo, mas, tipo, a, a idolatria que o Franklin tem pelo Michael e aonde ele conseguiu colocar ele é um negócio que
ascende de uma forma muito rápida, Sim. e aos poucos vai diminuindo conforme cada pessoa que passa por ele e conhece o Michael vai falando sobre o quão o Michael é traiçoeiro, o quão o Michael traiu todo mundo. E assim, chega em um momento em que depois de tudo que acontece lá no cemitério, o Franklin vai falar com o Michael, tipo assim, cara, o que aconteceu e tal. E o Michael, tipo assim, ele fala, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer pra sobreviver e pela minha família, mas ele não deixa explícito, né? Tipo, matei um cara, fingi minha morte, eu ganhei muito dinheiro, me aliei ao FBI. Ele não fala isso, né? Ahn, mas ele deixa claro que ele fez uma merda. O Franklin fica claramente decepcionado, porque, é claro, o Franklin ele não tem o mesmo amor, digamos assim, amor pelo Trevor que ele tem com o Michael, claro que não. Mas ele fica decepcionado por ser o cara que ele tem uma certa idolatria. Ele vê que o cara, que ele fez uma coisa que, pô, nada a ver, era um trio também, né? Porque teoricamente eles são um trio. Ele matou um dos caras do trio para substituiu ele na Copa. Enfim, ele fica claramente decepcionado. E aí ele vai, tipo assim, avisar o Michael, né? Tipo assim, pô, o Trevor não sabe que você tá vivo nesse momento, depois de tudo que aconteceu com os chineses. Então, fica de olho. E o Michael, a todo momento, tenta, tipo assim, não, ó, fica de olho você, o Trevor não é, o Trevor é uma ameaça. Tipo assim, ele sempre tenta vilanizar o tempo todo o O Trevor. Trevor. Então a gente sabe que o. Tanto que a gente sabe que no final que o Trevor é morto, ele fica feliz com isso, sabe? Então eu acho que depois do final C, se o Trevor morresse, o Michael estaria feliz. Não é como se fosse um conto de fadas, sabe? A história dali, eu tenho certeza que continuou. E um dos dois, algum momento, vai ser morto, tá ligado? Então, por que não adiantar logo o mais filha da puta na narrativa dos três, tá ligado? Assim, isso é um pouco especulativo, mas Com vamos certeza. falar do, Com vamos falar certeza. do Michael e do Trevor. Você não acha. Você vê que ok, ele tenta vilanizar o Trevor, ele tenta fazer o caralho. Mas você não acha que ele tem um pouco de medo do Trevor? Tipo, medo da Cara, imprevisibilidade. Porque, por exemplo, na cena própria do cemitério, né? A arma do Trevor não estava carregada, ele só joga a arma no Michael e vai embora. Só que o Michael não sabe disso. Quando o Trevor tá apontando a arma pra ele, ele não tem ideia disso. Isso é uma coisa que a gente fica sabendo ali depois, enquanto player. O que o Michael tá vendo é que tem esse cara totalmente, tipo, imprevisível, totalmente caótico, e que tá apontando uma arma pra você, tá ligado? E também outra, o Trevor, pô, em Cidade de Deus, né? Quando o Bené quer ir embora, o Zé Pequeno, porra, faz o caralho. Eu não acho que ele mataria o Bené. Tanto, igual acho que o Trevor não mataria o Michael, como ele prova que não mataria, beleza. Mas não é, mano, não é uma saída simples. Na verdade, é uma saída efetivamente impossível. Só do Michael fazer uma. O Michael vai ter que fazer uma manobra do nível que ele fez. Tudo bem, ele não precisava ter traído a galera e tal. Ele poderia só, sei lá, ter fingido suicídio, qualquer merda. É, mas, enfim, aí agora a gente entra naquele ponto, né? A moralidade dos assaltantes de banco, do Trevor, que o Trevor que esquartejou a mulher na casa dela, sim. tá ligado? Tipo, e aí tá vendo? Esse é o tipo de cidadão que o Michael tá convivendo, e o Michael tem criança pequena, o Michael tem uma esposa. Porra, tipo, mano, imagina ele falar, qual é, Trevor? Não quero mais ser seu amigo, quero cortar laços, não quero mais falar com você, não apareça mais na minha vida. Eu Não, eu acho que entendo eu isso acho que eu acho completamente. razoável ele tá preocupado do cara no dia seguinte, porra, sei lá, botar a mulher dele, pendurar ela sei lá, no Cristo Redentor, tá ligado? Não, assim, eu entendo isso tudo. E eu acho que realmente, assim, essa é a questão, né? Que, que é a imprevisibilidade dele. Mas eu não acho que o Michael tenha medo dele. Talvez ele tenha um pouco mais de, tipo assim. Ele sabe que ele consegue controlar o Trevor em relação a ele. Que ele tem um certo controle do Trevor em relação a ele. Mas não sobre tudo que ele faz na vida, sabe? E isso é a questão da imprevisibilidade. Mas pra mim, durante toda a narrativa, a gente percebe que o Michael ele tem uma influência muito grande. E o que ele falar pro Trevor é regra, de uma certa forma, sabe? É lei. E o Trevor obedece.
pela questão da lealdade, né? Enfim, então, assim, eu acho que se fosse qualquer outro personagem, como o Franklin, porque eu acho que o Franklin tem medo do Michael, assim como ele tem medo do Trevor. Eu acho que ele tem medo dos dois, tá ligado? E por isso ele fica nessa posição de subordinado, de uma certa forma. Mas eu não acho que o Michael, o que ele pensa sobre ele mesmo, a forma que ele age e a forma a forma que o ego dele eu não acho que ele teria medo do Trevor. Eu acho que ele não se sente seguro, porque ele é um cara controlador, então ele não se sente seguro de não poder controlar 100% um cara incontrolável, tá ligado? Ok, justo, mas. Mas essa insegurança você não acha que entra um pouco na esfera do, tipo. Medo. É porque medo é forte, né? Parece que ele tá o tempo todo, tipo, porra. Mas ele teme, tipo. Não sei, mano. Eu acho. Na vida. É porque, assim, eu tô tentando pensar nisso se fosse eu numa situação dessa, cara. Se eu conhecesse um cara igual o Trevor, mano, que parada. Tipo, mas ele é muito leal a você. Mano, pô, maneiro. Mas, tá ligado? Não vai dar. Não vai dar, tipo. Não tem condição, tipo, de eu manter relação com um cara desse. Eu entendo, mas tipo assim, não tem como você se colocar nessa posição, porque ao mesmo tempo você não é um cara que nem o Michael, entendeu? Tipo, o Michael, ele só não é o Trevor por causa de algum pingo de racionalidade nele de não estourar a todo momento. Porque a gente vê alguns momentos de estouro do Michael, sabe? Sim. Não, eu Como concordo com isso. derrubar a porra de uma casa. Assim como pegar a cadeira e destruir a TV, sabe? Então, ele tem um pingo de racionalidade para não poder estourar o tempo todo. No vídeo que eu te mandei, né, no ano passado, falando sobre isso, e que eu até falei para você, né? Eu concordo com alguns pontos desse vídeo, mas a questão é que eu acho que realmente tem que matar o Michael, e esse é o certo, né? Uhum. No vídeo, o cara conclui que não, que tipo, não, faz o terceiro, porque, pô, tem muito mais coisa e tal. Então, no vídeo, ele fala assim, pô, a gente pode ver um negócio muito, muito claro exatamente como os dois são. O Trevor sempre tá mal vestido, ele sempre tá fedendo, você muda, ele tá de cueca. E o Michael não, o Michael é sempre o cara de terno. Então, e é sempre o cara que tá mentindo. E os dois, é como se os dois fossem iguais. Só que o Michael sempre tenta esconder quem ele é de verdade. E o Trevor não, o Trevor tá cagando pra opinião pública. Ele é tipo assim, eu sou um assassino mesmo, a minha roupa aqui é manchada de CC, sujeira de terra porque eu moro no deserto, e sangue do cara que eu matei mais cedo, tá ligado? O meu carro é esse aí mesmo. E foda-se, o Michael não. O Michael é o cara traiçoeiro, é o cara que mata e não quer que você saiba. Então, assim, eles são dois lados de uma mesma moeda, de uma certa forma. E a única coisa que diferencia é o pingo de racionalidade do Michael. Então, assim, pra mim, não tem como eu me colocar no lugar do Michael, porque eu não conseguiria pensar, tipo, beleza, eu sou um assassino sanguinário, frio, calculista, só que eu tenho um amigo que não é frio e calculista. Caramba, o que eu faria nesse caso? Eu não consigo pensar, tá ligado? Ok. Eu não consigo. Entende? Não, é justo, mas é porque. Não, assim, realmente. Só que eu acho que isso induziria mais ainda a tomar a atitude que o Michael. Quer dizer, obviamente, né? Se eu fosse o Michael, eu faria o que o Michael fez, óbvio. Porque eu seria o Michael, Sim! né? Sim! Mas, o- mas, o- mas o que eu tô falando é mais do tipo assim. Que, de novo, talvez se fosse eu não iria passar a perna nos caras da forma que o Michael fez, mas eu teria que dar um jeito de sumir invariavelmente de mas o Trevor é o cara mais leal do mundo. Mas, amigão, foda-se, eu tenho problemas maiores, tem outras qualidades e defeitos nele que estão sobrepondo isso muito. E eu acho que, tipo assim, não é. Eu não acho que o Michael é tão. Porra, tão maléfico. Eu não acho que ele seja o maior traidor da história do videogame por ter feito o que ele fez. Eu acho que foi sim uma atitude de filha da puta, sem dúvida.
Mas aí, de novo, mas aí, cara, aí a gente entra num jogo que todo mundo é filha da puta. Aí, porque o Trevor é Não, transparente, claro. o Trevor é transparente em ser um filho da puta, ele ganha mais empatia por isso. Não, Talvez, mas eu. claro que não. Mas não me convence em achar que um merece mais a morte do que o outro, necessariamente. Mano, assim, aí a gente pode voltar no que a gente falou do Michael se importar com a família dele e tal, né? Quando o Franklin vai matar ele, o Michael recebe a ligação da Amanda e falando que a filha, né, a Tracy, vai entrar pra faculdade e tal, e o Michael, ele tá genuinamente feliz com isso. Você acha que ele tava sendo... Eu acho Pá, que isso é uma jogada uma da jogada... Rockstar. Da Não, uma Rockstar, jogada da ok, ok. Não, da Rockstar pra você tentar pra fazer você se sentir mal de estar matando o Michael, tá ligado? Tipo, pra mim é claramente isso. Tipo, olha só como ele é bonzinho, ele tá tão feliz. Tipo assim, isso é muito descarado pra mim. Eu fiquei Não, muito eu puto também. quando isso Não, eu aconteceu. concordo. Eu também acho que a intenção da Rockstar é essa, mas o ponto é que isso aconteceu. É um evento canônico no jogo. O cara Não, tá. não, claro, beleza, entendo isso. Mas eu acho que a Rockstar ela faz o tempo todo isso de tipo assim, de mostrar momentos em que o Trevor é um filho da puta, o Trevor é o cara que mata, o cara que é o assassino e tal. E o Michael está tentando defender a família dele, vai atrás do Jimmy quando ele tá lá pendurado no barco. E caramba, minha filha, Fame or Shame. Vou tatuar o cara do Fame or Shame que tá tentando comer ela lá, tá ligado? Tatuar com a piroca, enfim. Tipo, olha como ele é um cara da família e tal. E aí, caramba, olha, ela passou na faculdade, eu tô tão feliz. Sendo, cara, que essa não é a verdade. Porque eu entendo, você falou, ele não é o maior filho da puta dos games por ter feito isso. E ele não é um cara, nossa, o cara mais maléfico do mundo. Eu não sei se eu concordo 100%, mas a questão é que Tá muito enraizado, né? se a gente parar pra pensar, não é só o que ele fez há 10 anos atrás, é o que ele fez e continua fazendo por esses 10 anos. E ele continua sendo um mentiroso, ele continua sendo um manipulador, e ele só, tipo assim, dispersa disso, e nem dispersa, tipo assim, 100%, né? Porque quando a gente vê na cena do cemitério, ele não fala, tipo, caralho, que merda, realmente, o Brad tá aí, ele morreu. Ele fala, não era pra ser dessa forma, caramba. Ele só quando, tipo assim, a merda está totalmente no ventilador e todo mundo tá vendo a sala marrom, tá ligado? É só quando ele fala assim, realmente agora não tem mais pra onde fugir. E se não fosse isso, ele continuaria mentindo. Se o Trevor não fosse ao cemitério, o Michael nunca falaria pra ele que o Brad tá morto. Nunca. Absolutamente nunca, tá ligado? Não, eu não tenho dúvida disso. Mas aí aqui de novo, aí a gente entra no parâmetro, tipo assim, vamos matar o cara. Eu gosto do raciocínio, de novo, do Franklin temer ser traído pelo Michael também, mas é o que eu acho. Eu acho que o Devin Weston é muito fraco, e eu também não acho que o Franklin. Tipo assim, o Franklin. Ok, sim, ele mostra os sinais de ambição dele e tal. Mas ele também mostra, tipo, um apego aos dois caras. Porque, assim, se você quiser falar que o Franklin faria X ou Y, o Franklin ele poderia fazer qualquer um dos três finais, porque, na verdade, a opção é do jogador. Então, qualquer um dos três vai Sim. fazer algum grau de sentido na psique do Franklin, ou não. O Rockstar enfim, é uma merda, mas não é. Eles escreveram um jogo maravilhoso. Então, tipo assim, beleza. Ele pode justificar dessa forma, mas eu acho que é mais legal o Franklin ser aí essa nova peça nesse grupo que vai quebrar o ciclo, que vai, enfim, que vai desfazer essa parada toda. E assim, eu entendo você achar que o Michael sai um pouco impune de problemas que ele trouxe. Um pouco, não Não, completamente. pô, ele se Porque fode, pô, ele também se fode. Não no final, mas ele ao decorrer do jogo, pô, a família vai Pô, embora, por o quê? cara. Porque ele é corno? Porra, vai Não, tomar não, no não. cu. Não, Não. e é impressionante, né? Porque, assim, eu não tenho dúvidas que o Michael traiu uma mulher 1 trilhão de vezes, né? E, inclusive, você como jogador pode fazer isso indo no No strip strip club, club é. a hora que você quiser. Agora, o quê? Moleque, o jeito que ele ficou puto com a posição O do cara da cara do yoga. yoga, nossa, acabou o mundo, tá ligado? É. Impressionante. Ele é hipócrita. Eu não discordo de nada, assim, da análise psíquica do. Psíquica não, né? Psíquica parece que eu tô falando do Pokémon, né?
Mas seria psíquica, não? Enfim, da análise do perfil Sim. psicológico, é isso que eu tava querendo dizer. Do perfil Aham. psicológico do Michael, eu concordo com tudo. Só que, com tudo mais ou menos, porque eu acho que sim, ele se importa com a família e não é porque ele faz parte da família dele. Porque ele mostra, além dos momentos que eu trouxe, né, já que, de novo, não são as retratações mais saudáveis que alguém poderia fazer, mas ele mostra que ele se importa ao invés de, tipo, tá totalmente indiferente. Tem coisas que ele faz totalmente sozinho, tipo, ir no psicólogo. Um cara que não tá nem aí pra nada não iria num psicólogo. Iria? Tipo, o Trevor não tá nem aí. O Trevor, ele aceita o que ele é e ele é aquilo ali e ele não vai. Você acha que o Trevor vai buscar um tratamento? Não, Não. com certeza não. Então, Eu o entendo Michael, ele vai. que. Tipo, eu não É, acho que ele também tá, tipo, totalmente. Porra, eu acho que ele. Eu acho. É isso que eu acho. Eu acho genuína o afeto que ele tem pela família. E também pelo Franklin e pelo Trevor também, mas aí que entra o lance do medo, que aí, enfim, que aí a gente discorda um pouco, mas eu acho que ele tem um pouco de medo do Trevor, e assim, porra, não sei, mano. Eu tenho. Cara, tem pessoas que eu também preferiria não ter contato, assim. Obviamente nada tão explícito quanto o Trevor, né? Mas que, sei lá, olha, mano, porra, se desse um jeito, ó, finge a tua morte aí, vai embora, eu falo, mano, quer saber? Porra, foda-se o Trevor. Porque a lealdade, tipo assim, o Trevor é muito leal ao Michael, mas e aí? Pô, tipo, a recíproca não precisa ser verdadeira. Idealmente seria, mas, tipo, tá ligado? É igual se eu amasse muito uma garota, eu amo muito ela, eu faria tudo por ela, sei lá o quê, e ela não dá bola pra mim. A culpa é dela. Eu posso, tipo, falar que ela é uma filha da puta e tal? Não, tipo, ela tá no direito dela de não se tudo bem, importar mas comigo tanto. a recíproca não precisa ser verdadeira. Mas se ela não é verdadeira, você não precisa o tempo todo demonstrar pro outro lado uma mentira de que, na verdade, existe essa recíproca, tá ligado? Porque antes do cemitério, quando o Trevor vai na casa do Michael, falar exatamente sobre esse assunto e falar. O Trevor fala que, tipo, pô, ninguém liga pra mim. E o Michael vira pra ele com os olhos brilhando numa cena romântica e fala: I do, né? Eu ligo, eu ligo. O que é mentira, sabe? Porque você falou assim: eu genuinamente acho que ele tem apreço pela família, assim como ele tem apreço pelo Franklin, assim como ele tem apreço pelo Trevor. Pela família, ok, tudo bem. Apesar de eu achar que a parte principal do porquê ele faz as coisas não é pela família, é por ele. Pode ser uma parte da família, mas eu acho que principalmente é por ele. Porque eu acho que ele demonstra que ele é egoísta o jogo todo. Pelo Franklin, a gente pode dizer que sim, mas especulando, eu acredito que por enquanto. Porque eu não duvido que o Michael ele não pensaria duas vezes em trair o Franklin, sabe? E, e por terceiro, o Trevor eu acho que não. Porque no final em que você mata o Trevor, ele não demonstra remorso. Pelo contrário, quando você vai no psicólogo logo depois, ele fala o quanto ele tá feliz dele ter se livrado dessa ameaça, tá ligado? Ele tá Então, aliviado, assim, né? ele tá aliviado. Então, pra mim, assim, eu acho que o único apreço pra mim, né, que é 100% comprovado, é pela família dele. Ok. Porque, beleza, ele fica triste, ele tá, de uma certa forma, desolado, que a família dele saiu de casa, ele faz de tudo pra família dele voltar. Quando ele volta quando ele vai pros filmes, ele liga pra Amanda e fala: Cara, eu tô fazendo algo de bom na minha vida, eu tô fazendo um filme, olha que legal, pô, legal, maneiro e tal. Mas eu acho que apreço pelo Trevor, ele, ele em nenhum momento do jogo demonstrou ter, tá ligado? E tem até uma. Cara, isso é muito louco, porque quando eu comecei a rever, né? Porque, enfim, você sabe, né? Eu revi tudo, né? Uhum. As 4 horas e meia das cutscenes pra relembrar a história. Mas assim, no 1 minuto e 12 tem um momento que pra mim me marcou muito do jogo. Que um policial lá naquele banco pega o Michael é, num mata-leão e apontando a arma na cabeça dele. E aí você, nesse momento, tá controlando o Trevor. E o que você tem que fazer? Você tem que matar o policial. E aí, quando você mata o policial, o Michael fica tipo assim, Jesus Christ, alguma coisa desse tipo. Ele fica, meu Deus, você matou o cara e tal. Aí o Trevor fala,
There will be time for grieving later. E aí, o Michael responde rindo. Yeah, you got that right. Cara, isso pra mim é muito louco. Porque, tipo assim, realmente, você vai morrer daqui a pouco, filha da puta. Tipo, isso demonstra que desde o 1 minuto e 12 até o final do jogo, ele não tem nenhum apreço pelo Trevor. Tipo, beleza, não precisa ser recíproco, mas em nenhum momento tá ligado? Esse é o ponto. Ah, mano, eu não sei, eu acho um pouco complexo. Tipo, não, tipo assim, eu entendo, porque, de novo, é o que eu tava falando. Numa situação hipotética dessas, eu provavelmente também estaria muito aliviado de não, sei lá, ter que acordar um dia, talvez amarrado numa árvore, sei lá, porque caralhos. Mas o. Mas eu, assim, eles têm uma relação complexa, mas eu concordo que no ponto ali do final, se você optar pela rota de matar o Trevor, o Michael só vai sentir alívio de não ter que mais lidar com essa dor de cabeça. Mas dito isso, assim, e eu concordo que, tipo assim, no incêndio ele vai se salvar primeiro. Ele é totalmente, tipo, se bota primeiro ali em todas as situações, zero altruísta. Tipo, esse que é a parada. Eu acho que ele totalmente é zero altruísta. Mas eu acho que o Trevor em particular, tipo assim, sei lá, eu não acho que ele passaria a perna no Franklin de rolé porque ele é um manipulador e um mentiroso patológico. Eu acho que ele enxergava o Trevor como realmente uma ameaça, tipo, não enfim, algo que ele que ele, porra, não era compatível com a vida que ele queria levar e ele sabia que ele não ia conseguir se livrar do Trevor. E, enfim, ele deu o jeito que ele conseguiu dar. Que, enfim, foi talvez. Ele poderia ter, de novo, pensado num jeito um pouco mais. Ele poderia ter, sei lá, se mudado pra. Sei lá, pra outro país. Tal. Ia ser mais difícil o Trevor acessar ele, qualquer coisa, não sei. Mas. Não, assim, Mas é com o muito dinheiro difícil, que mano. ele conseguiu, né? Com o dinheiro que ele tinha, ele podia muito bem só ter ido, sei lá, pro Canadá, tá ligado? Foda-se. Tudo bem que não é a cara do Michael ir pro Canadá, mas, tipo, até Mas, se ele fosse para outro estado, não, tipo. mas ele foi. Los Santos e North Yankton não é no mesmo. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Aí acabou com o meu argumento. Eu me fudi aqui. Mas se ele fosse. Eu acho que existiam outras saídas a não ser a que ele fez, tá Não, eu ligado? E também. eu acho que assim. E eu também acho que a dele é de uma filha da puta, mas assim, eu não. Não, nossa, pra mim é Mas eu não maluquice. E, tipo acho. assim, Fala aí, assim fala. como você se botou no lugar do Michael, Aham. agora pensa pelo outro lado. Se põe, não no lugar do Trevor, mas se põe no lugar do Franklin. Você sabendo da história do trio e o que o Michael fez, você também não se sentiria ameaçado? Pô, mano, vou falar muito sinceramente que não, sabe por quê? Porque eu ia. A minha racional seria. Tá. O Michael fez todo esse negócio aí pra ele se afastar do Trevor, se afastar do crime. Independente, assim, da ética que ele tomou pra fazer isso acontecer, ele fez isso acontecer. Se eu quiser me afastar do crime, assim, tô bem com a minha mansão, já tenho dinheiro aqui pra começar um empreendimento legal, tá? Enfim, tô numa boa aqui. É, eu, pô, é, se eu só me afastar do Michael, o Michael não vai vir atrás de mim se eu não cruzar ele. E eu acho que o Franklin não cruzaria ele, tipo, de rolé, de sacanagem. É, não sei. Tipo, que sei lá, se a gente for pensar que o Michael é um cara que sempre pensa nele em primeiro lugar, a todo momento, eu sei, é especulativo, mas eu acho que ele não pensaria duas vezes em talvez fazer de novo, sabe? Não, ele faria, mas eu acho que não tem motivo pra ele fazer, porque ele vai começar a carreira dele lá no cinema, tipo, ele tá em outra fase da vida, ele quer outros projetos. O que ele não quer mais participar do crime. Ele participa, ele volta pro crime porque ele se envolve ali com aquele negócio do madrazo. E aí, enfim, aí a bola Não é, vai rolando. beleza. Mas ele não Mas vai. se a gente pensar no final no terceiro final, né? O Trevor não morreu, certo? Então o Trevor ainda tá na vida do Michael, certo? Então ele ainda é uma ameaça, né? Aí teria que ter uma DLC pra gente saber como é que ele lidou com isso. Não, a DLC perdida que virou a DLC do GTA Online, não sei se você sabe disso, que o Trevor ia ser um agente secreto da IA. Sabia disso? Não,
Por quê? É. Mas virou. Mas no GTA Online não tem isso, ou tem? Não, mas era. No GTA Online virou. É porque isso tudo ia ser a missão secreta do Mount Chiliad, que ia explicar Hum. tudo do Mount Chiliad. E isso foi pro online. Que, que aí chegou a missão do jetpack, Sim, sim, chegou do fim do mundo, né? a. O Doomsday Heist, né? Isso. É, tô ligado. Não, esse eu Isso, fiz, aí fiz, falou fiz bastante. sobre. Exato, então isso era para ir não pro online, era pro GTA normal. E inclusive o ator do Trevor, eu não sei o nome dele, mas ele falou que ele chegou a gravar algumas cenas dessa DLC, dele sendo um agente secreto e tal. Enfim, essa era a Caralho, DLC programada, né? Muito louco. uma parada. E muito louco também, porque o 4 ele teve, né? A The Lost and the Damned e a balada do Tony Gay. Sim, Então. só que aí Mas o a 5 realmente Rockstar não. viu quanto de dinheiro que o online dava e falou, É, ah, não, mano. foda-se. Eu nunca gastei um centavo, posso falar, mas joguei Eu também não. muito, muito, muito. Muito, muito. É, bom, mano, mas é isso, assim. Adorei poder trazer a sua perspectiva, cara. Eu adoro. Sempre que alguém me fala uma parada inusitada dessa aí, eu fico tipo, legal. É, e, bom, cara, sei lá se tem algum recado, alguma coisa a dizer. Cara, o recado que eu tenho pra galera é. Primeiramente pra você, né? Eu tô novamente honrado por esse convite. E assim, eu fiquei muito feliz de revisitar, né, nesses últimos dias um jogo que eu lembro de ter gostado muito e que eu continuo gostando, né? Porque de vez em quando eu entro no GTA Online com uns amigos pra jogar. E revisitar a história dele, que, cara, eu diria que uma boa parte eu não lembrava, e relembrar e reafirmar meu ponto, que eu já sabia que estava certo, foi muito bom. Ah, então, assim, quem tiver a oportunidade de ou ver de pouquinho em pouquinho, alguns minutos, né, rever a história do GTA, ou se você tiver mais saco e até querer se aventurar, rejogar, tenta rejogar Matando o Michael e ver se Não, mas faz de isso mesmo, é legal, é verdade. legal, é legal Pô, fazer o final inusitado. porque assim, você me conhece, né? E assim, eu sou muito apaixonado por cinema Sim. e por filmes. E assim, os melhores filmes não são os que têm os finais perfeitos, sabe? Eu acho que eu poderia trazer qualquer outra comparação de filme, até filmes mais cult, mas eu vou trazer um mais voltado para a cultura pop. Se a gente vai ver toda a cronologia da Marvel e a gente chega no, no Endgame e a gente chega no Guerra Infinita, qual dos dois é o melhor filme? Tipo assim, pra mim, claramente Guerra Infinita é muito superior a Endgame, tá ligado? Porque o vilão ganha, né? Tipo, Não, entre aspas, no porque, final, né? cara, não é nem só por causa disso, é porque eu acho que narrativamente é uma construção perfeita. Tipo assim, o Thanos, ele é um cara que não tem o que fazer, irmão. Vai ter que criar outra parada, vai ter que voltar no tempo, ele vai acabar com todo mundo. Não tem nó em pingo d'água, vai morrer. E morreu, tá ligado? Então, assim, eu acho que, diante de tudo que ocorreu durante todo o jogo, tudo que o Michael fez, acabar dessa forma, de tipo, ah, tá tudo bem. O Michael agora tá com a família dele de volta. Caramba, ele nada aconteceu com ele. Ele não perdeu nenhum dinheiro, pelo contrário, agora os três estão com 200 milhões na conta. Pra mim, assim, me dá um gosto amargo na boca de não ser talvez o final mais realista do que poderia acontecer, sabe? E tudo bem, é um videogame, tá ligado? A gente faz o que a gente quiser. E o que é realista? Porra, tem a porra de um jetpack no jogo, tá ligado? Mas, tipo assim, a partir do que eu vi da história e eu reconheci da história, o que me deixou mais acalentado no meu coraçãozinho é dar um final bem justo pro Michael, sabe? Não, mano, irado. De novo, eu gosto muito quando tem jogos de escolhas assim, alguém me fala uma parada, tipo, que eu não fiz, ou que eu não. Enfim, que seja mais inusitada, que eu fico, tipo,
Ó. Então, e foi exatamente essa reação que eu tive. E eu acho assim, de novo, né? Eu não tenho esse ranço todo pelo Michael, mas eu acho que realmente, se eles tivessem construído talvez o final dele. Se não fosse através do Devin Weston, se fosse talvez de outra forma, assim, sei lá, talvez eu, eu até concordasse 100%. Mas eu, Não, eu, e eu assim. faço o bem pra todo mundo, mato. O Michael vai ver a filha na faculdade, o Trevor vai fazer aí o que ele quiser, vai mijar no deserto, o Franklin vai Cara, viver na mansão dele, tá tudo bem. mas assim, é claro que eu tenho como você percebeu, eu tenho um ranço pelo Michael, mas isso não tira o mérito da Rockstar de ter feito, assim, personagens tão profundos de uma certa forma. Porque, assim, eles não são tão explícitos quanto a profundidade do que eles sentem. Como o protagonista do GTA IV, por exemplo, que é um cara mais, tipo, cabisbaixo, um cara mais melancólico e tal, que as pessoas acham que normalmente ele é o cara mais profundo, né? Mas eu acho que se não fosse profundo, se não só os personagens, mas a relação dos dois, né? Eu acho que a gente não estaria falando dos dois agora, né? A gente não estaria fazendo um podcast de horas Não, falando exatamente da relação deles, né? Não, e tem essa distinção mesmo, assim, de personagens bem construídos e personagens que eu gosto. Porque, sei lá, vou falar de coisas que a gente já fez aqui no Fomos Invitados. O Vox Machina, por exemplo. Eu odeio a Anna Ripley, mas eu acho ela uma boa personagem. Até cara, o Zé Pequeno de Cidade de Deus também, tipo, eu acho que algumas atitudes dele, tipo, mano, muito filho da puta. Mas ele faz o filme, não tem jeito, pô, ele faz o filme, tá ligado? Enfim. é, Então é isso, cara. Não, realmente, cara, jogaço aí, porra. Tipo, até eu gosto muito de GTA, né? Mas eu jogo vários jogos. Eu até, inclusive, tenho. Não sei se vou fazer um good talk sobre isso, mas eu acho que Saints Row 1 e 2 ali em um só porra, um rival forte, embora muita gente não leve a sério, porque depois virou uma bagunça, mas. Mas o 1 e o 2 é tipo, porra. Mas enfim, é muito bom poder falar, né, desse jogo aí, esse marco da nossa geração. E que tá assim, que vai sair o 6, né? Então até que a gente pegou um bom ano aí pra fechar, né? Poder falar disso no ano aí que. Assim, estamos esperando que entre setembro e dezembro saia, mas eu duvido. Eu acho que vai adiar de novo, enfim. E só deixando um adendo aqui, você foi citar de dois personagens que você acha filha da puta, mas você gosta. Engraçado você pensar no final deles, né? Enfim. Não, mas até o contrário. É até o contrário. Tipo assim, eu odeio eles, mas eu acho eles ótimos personagens. Se eu fizesse uma tier list, tipo, personagens, mais objetivamente, Não. eu botaria S. Agora, o que o Augusto sente sobre eles, F. Ou, Não, sei lá, tudo bem. D, pra ser justo, Mas mas eu tô relacionando eles a, tipo assim, ao meu sentimento com o com o Michael, Michael, né? entendeu? Tipo, o que acontece com o Zé Pequeno no final e o que acontece com a Anna Ripley no final. Enfim, a Bala gente... neles! Não, eu tô ligado. Mano. Enfim. Mas Não, foi isso, galera. Bom, comente aí a sua opinião. Espero que alguém aí tenha feito o final A pra gente fazer a parte 2 disso aqui. Aí eu vou trazer o Gabriel e não. você. É maluquice. Nossa, a gente vai cair na mão, irmão. Que isso? A gente vai botar aí, a gente vai arranjar um ringue, eu vou gravar tudo. Você é o apresentador e vai ser o Gabriel contra quem você for. Mas bom, pessoal, é isso e até a próxima.